peixes foi pelo poder do Espírito Santo. O leproso que ele purificou foi pelo poder do Espírito Santo. Jesus era ungido pelo Espírito Santo e os fariseus tinham ciência disso, mas mesmo assim eles disseram: ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus vai dizer para eles: se Satanás expulsa Satanás, não pode, não tem como. Entre si não subsiste, o reino dividido entre si não prevalece. Satanás e os demônios vestem a mesma camisa, jogam no mesmo time. Se um lutar contra o outro, acabou o time, acabou o reinado, se desfaz o lar, se desfaz a família, se desfaz a igreja. Se um lutar contra o outro, é por isso que não tem que haver disputa na igreja. Não tem que ter competição na igreja. Um não tem que querer se achar melhor que o outro. Um não tem que querer puxar o tapete de outro na igreja, porque isso só agrada o diabo, isso só glorifica Satanás. Deus quer uma igreja unida, Deus quer um povo unido na sua presença. E Jesus vai dizer: olha, se Satanás expulsa Satanás, está errado. Ele não ia lutar contra ele mesmo, seria o fim do seu reino, seria o fim do seu reinado. Aí Jesus segue na sua expressão, dizendo resumidamente aos irmãos aqui: então eu quero afirmar aos irmãos e definir para a igreja o que é blasfemar contra o Espírito Santo, o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo dentro do contexto bíblico. Dentro dessa narrativa bíblica está muito claro o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque essas palavras que Jesus diz no versículo 31 e no versículo 32 do capítulo 12, no contexto da cura e da libertação deste homem e da exortação e da repreensão de Jesus aos fariseus, aos líderes religiosos, está tudo nesse contexto. Sabe o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? É você de forma consciente e deliberada. Você sabe que é Deus que está trabalhando, você tem a convicção que é o Espírito Santo quem está fazendo, você sabe que é Deus que está curando, você sabe que é Deus quem está distribuindo o dom de línguas, você sabe que é Deus quem está usando o profeta, e você está dizendo mesmo assim: não é Deus, é o diabo, não é o Espírito Santo, é o diabo. Quem falou foi o diabo, quem falou foi o diabo, quem moveu foi o diabo, mas você sabe que é Deus que está fazendo, você tem consciência que é Deus quem está trabalhando. Assim foram os fariseus. Então blasfemar contra o Espírito de Deus é atribuir a Satanás, de forma consciente e deliberada, algo que você sabe e tem a certeza que é Deus quem está fazendo. É por isso que Jesus está dizendo: este é o pecado imperdoável, blasfemar contra o Espírito Santo. E Jesus está dizendo que não haverá perdão nem aqui e nem no porvir, nem na eternidade futura. Infelizmente, quem pratica este pecado odioso, este pecado horrendo, está condenado a uma eternidade sem Deus. Veja como é sério esse assunto, veja a importância de estudar sobre esse assunto. Por isso é importante, meus irmãos, nos voltarmos ao estudo da palavra. Por isso é importante, meus irmãos, cavarmos os mistérios da palavra. Por isso, quando eu era mais jovem, eu vivi na pele uma experiência dessa. Eu nunca mais me esqueço, naquele primeiro amor, aquela chama, aquela vontade de servir a Deus, oração de dia e da noite. Não sou saudosista, mas o saudosismo serve para impulsionar o nosso presente, sermos melhor no presente do que fomos no passado. E eu estava lá em casa, o jovem chegou para mim e perguntou: irmão André, Júnior, o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Júnior, o que é o pecado imperdoável? O que significa blasfemar contra o Espírito Santo? E eu me lembro que eu disse para o jovem, eu disse: vai para casa. Outro dia nós falamos sobre o assunto, não tem como te explicar agora, eu vou estudar e vou te explicar depois. Mas fica tranquilo, eu disse para ele: nenhum de nós vai fazer isso. Não tem por que blasfemar contra o Espírito Santo. Não tem por que ultrajar o Espírito, ofender o Espírito do Senhor. E ele foi para casa. E eu estou lá em casa. E quando eu estava lá em casa sentado, eu percebi e senti no mundo espiritual como se tivesse lançado uma seta, um dardo, uma flecha pequena. E aquela flecha bem entrou na minha mente. Quando aquela seta entrou na minha mente, os meus pensamentos viraram. Virou os meus pensamentos, começou a ferver os meus pensamentos. E eram pensamentos de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eram pensamentos que ofendiam a santidade de Deus. E eu não tinha controle sobre aqueles pensamentos malignos. E eu pedia misericórdia para Deus, orava, chorava, buscava, pedia ajuda em oração para os irmãos. Mas aqueles pensamentos não saíram. O meu pai não era cristão, ele achava que eu estava ficando louco. Me levou no médico, cheguei lá no hospital, o médico disse: teu filho não está ficando louco. Ele está com uma crise de ansiedade, ele vai tomar uns remédios ali. Me recebeu uns remédios, fui para casa, comecei a tomar aquele remédio. E daqui a um pouco, aqueles pensamentos desceram, foram para a minha garganta.
no meu coração, melhor dizendo, e o meu coração fervia, e ao mesmo tempo a minha mente bombardeava aqueles pensamentos de ofensa ao Espírito Santo. E daqui a pouquinho aqueles pensamentos subiram, aquelas palavras ofensivas estavam aqui na minha garganta. E para não pronunciar aquelas palavras, porque Deus sabia que não era a minha intenção, eu lembro que eu começava a morder minha língua. Eu começava a morder a minha língua. Eu dormia mordendo a minha língua. Eu ia para a igreja mordendo a minha língua. E via os irmãos se alegrar na igreja, chorando, recebendo renovo e sentindo a presença do Espírito Santo. E eu não sentia nada, e o diabo dizia: tá vendo, tu blasfemou. Agora tu não tem mais perdão para ti, agora tu vai para o inferno. Te atira no mundo e tu vai ter que morrer no mundo, porque Deus não te perdoa mais. E eu chorando, dizendo: agora não tem mais perdão para mim. E eu perguntava para um, para outro: será que eu blasfemei? O irmão dizia: tu não blasfemou, fica tranquilo, vamos orar por ti. Até me caluniaram na época dizendo que eu estava louco, que a ambulância foi me buscar na frente de casa, que eu estava rolando para cima e para baixo do chão, mas nada disso tinha acontecido. E eu me lembro, meus irmãos, que certo dia, quarta-feira de tarde, um dia chuvoso, culto de círculo de oração no bairro Partenon, congregação São Miguel. Eu vou pregar lá de 22, sábado. Congregação São Miguel, pertencente ao distrito de São José. Culto de ia pregar a irmã Alexandra, uma serva de Deus, muito usada por Deus. Deus usava muito a irmã Alexandra em revelação dos mistérios de Deus. E a irmã Alexandra não sabia de nada. E eu me lembro que antes de sair de casa, o irmão André, eu disse: Deus, hoje é o último dia que eu vou na sua casa, não aguento mais esse pensamento. Não aguento mais. Estou achando que estou ficando louco. Tem que dormir mordendo a língua, não consigo me alimentar direito. Hoje é o último dia que eu vou na sua casa. Hoje é o último dia que eu vou no culto. Se não, se o Senhor não falar comigo, eu vou para esse mundo e vou viver nesse mundo. Não tem mais salvação. Blasfemei contra o teu Espírito. E quando eu saí, fui no culto, irmãos, da tarde. Eu lembro que a irmã Alexandra estava pregando, estava sentada lá no último banco. E a irmã Alexandra olhou e falou: Júnior, se coloca de pé. E eu lembro que eu me coloquei de pé. E Deus começou a falar por intermédio da boca da irmã Alexandra. E eu me lembro até hoje as palavras que ele me disse. Eu tinha acho que 14 anos de idade. Estou com 39 hoje. Mas eu me lembro até hoje. E Deus falou através da boca da serva dele e disse: meu servo, eu tenho visto as setas que o diabo tem lançado na tua mente, mas eu te revisto nessa tarde com a minha unção, porque eu te escolhi. Terminou o culto, fui lá falar com a irmã Alexandra. E a irmã Alexandra disse: fica tranquilo, irmão Júnior, Deus me revelou, é o diabo bombardeando a tua mente. Mas isso vai passar, Deus é contigo. Fica tranquilo. E eu saí dali, irmãos, passou os dias, irmão André, aqueles pensamentos que foram sumindo da minha mente, foram desaparecendo do meu coração, e por fim sumiu da minha garganta, e eu estava totalmente livre daquela investida do diabo contra a minha vida. Passou-se os anos, um dos jovens que andava comigo, que orava no monte, certo dia sentado no portão da casa dele, em Morotius, e ele me perguntou para mim, ele disse: eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Ele chorava, apavorado, e eu disse: agora eu entendo porque Deus permitiu passar por isso. Hoje eu estou preparado por Deus, e eu vou te explicar, fica tranquilo, tu não blasfemou contra o Espírito Santo. Vamos repreender essa investida do diabo contra a tua mente, contra a tua vida. Ei, é por isso que Deus nos permite passar por experiência amargosa, muitas vezes dolorosa. Ele está nos preparando, nos estruturando, para que lá na frente venhamos ser bênção e servir de bênção.